Muito bom dia. Meu nome é Luciana Medeiros, sou sócia da PwC. É um grande prazer estar compartilhando com vocês nossas pesquisas e nossas análises. A ideia aqui é que a gente possa conversar aqui apresentar para vocês o nosso conteúdo. E aí nós temos em torno de 1 hora para a gente poder passar essas informações com vocês. Nós temos abertos aí o nosso chat para que vocês possam não só encaminhar se houver dúvidas ou questionamentos, mas também caso queiram compartilhar alguma prática, algum ponto interessante que vocês estão vendo nas suas empresas, será um grande prazer poder compartilhar um pouco isso com vocês. Eu estou aqui com a Camila Cinquetti, que é nossa gerente sênior, responsável na área de People Organization, e também com o Júlio, que é o nosso consultor especialista no tema. Então, nós três vamos compartilhar um pouco dos insights, das pesquisas e das nossas análises, não só na visão das tendências, mas também falando um pouquinho então, sobre o nosso conteúdo de hoje. A gente vai falar sobre as expectativas dos CEOs sobre a gestão de pessoas, então os dados da nossa pesquisa global. Depois nós vamos falar um pouquinho de desafios e práticas do RH mediante o Covid. No fundo, nós vamos compartilhar não só a nossa visão anterior sobre os desafios do RH, mas também como é que esses desafios estão impactados hoje pelo Covid-19. Vamos falar também do RH e da força de trabalho do futuro. E depois a gente encerra aí com alguns últimos insights e algumas coisas interessantes que a PwC tem disponibilizado, não só para os nossos clientes, mas para todas as empresas poderem utilizar de forma gratuita aí nesse momento de crise, alguns apps, algumas também publicações que podem apoiá-los na dimensão de pessoas nas organizações. Então, para a gente começar um pouquinho a comentar sobre o tema, falando das expectativas dos CEOs aí sobre gestão de pessoas, obviamente a gente sabe da questão da preocupação das pessoas com o Covid-19 e como é que os líderes eles ativaram seus planos de ação para realmente manter as pessoas seguras e saudáveis nesse momento. A gente sabe das dimensões e aí existem reflexões importantes em relação a toda a questão do RH e de pessoas, como é que esses planos eles foram colocados em prática e o que hoje, com o Covid-19, isso também é importante a reflexão em temas de não só gestão de pessoas, mas tudo que engloba visões de treinamento, soft skills, as competências. Então, a gente vai também abordar um pouquinho dessas expectativas e como é que isso está atrelado depois à questão de Covid-19. Na 23ª pesquisa global de CEOs da PwC, nós efetuamos essa pesquisa antes do Covid-19. Então, a gente vai apresentar todos esses resultados e vocês vão ver que isso está muito... Quando a gente fala força de trabalho, na verdade, o que se vinha falando da força de trabalho no futuro, ela fica ainda mais ressaltada com a visão do Covid-19. A força de trabalho no futuro, na verdade, ela foi antecipada a essas questões das competências, as questões de liderança, a questão do upskilling, do digital, isso tudo com o Covid-19 foi acelerada a necessidade de reflexão sobre esses temas. E as preocupações em lidar aí com essas competências na visão do desafio do upskilling, né? Acho que vocês, não sei se todos viram, né? A gente comenta aí nos nossos webcasts em relação a como é que o que fez acelerar o upskilling nas organizações, né? E existem lá uma piadinha que rolou aí que aconteceu aí nos canais de WhatsApp e assim por diante, falando isso foi o que acelerou? O CEO, o C-Level ou o Covid-19, né? E, na verdade, foi o Covid-19. A necessidade, é lógico que não na sua totalidade, mas determinadas competências, a necessidade de adaptação foi imediata. E a necessidade, por exemplo, de fazer a gestão das pessoas de forma remota, isso foi uma realidade realmente de como trabalhar nesse mundo mais digital.
E falando um pouquinho, então, como é que as empresas, nós vamos falar um pouquinho sobre como as empresas trabalham para enfrentar a atual crise, os seus impactos. Os insights da pesquisa também trazem benefícios em relação ao upskilling. Afinal, por que fazer o upskilling? O que traz de benefícios? O que é relevante? O que é importante nas organizações? E essa transição da nova força de trabalho, né? Como, por exemplo, essa visão do trabalho remoto, a questão das novas tecnologias. Nós aqui fazemos toda por exemplo, um webcast onde nós estamos totalmente remotos. Então, todos esses aspectos são temas importantes para que a gente vai trabalhar aqui na nossa pesquisa. Então, como eu comentei anteriormente, aí, na 23ª pesquisa anual global da PwC, ela investiga esses desafios que os líderes têm e como é que os CEOs estão agindo. Para trazer um pouco de insights para vocês, então ele contou aí com mais de 1.500 líderes e executivos de 83 territórios, sendo que no Brasil nós tivemos 64 participantes, e ela investiga aí as origens e as manifestações dessas expectativas e o modo como os CEOs estão agindo em relação a elas. Essa pesquisa ela foi realizada no final de 2019 e ela concentra aí opiniões com o CEO em determinados temas, como crescimento dos negócios, regulamentação, tecnologia, upskilling e mudanças climáticas. A gente vai dar aqui na apresentação exatamente um foco também no que a gente traz da visão do upskilling, porque a gente entende que isso é muito relevante atualmente aí para as organizações e para esse momento que a gente vive aí de modo crise, como a gente costuma comentar. Falando um pouquinho então do ponto de vista, vou dar um panorama aqui sobre alguns insights da pesquisa. Nós temos aí 74% dos CEOs, eles estão preocupados com a disponibilidade de competência-chave. E quando a gente olha e abre esse número dos 74%, nós vemos que 32% estão extremamente preocupados encontrar essas competências. Quando nós falamos da visão do upskilling, se ele proporciona mais do que a atualização do conhecimento, 41% dos CEOs dizem que seu programa de upskilling tem sido muito eficaz na criação de uma cultura mais forte, que é realmente o primeiro aspecto do upskilling, né? O impacto da cultura na organização, Só que quando nós olhamos a visão de qual a profundidade desses programas de upskilling, só 18% afirmam ter progressos significativos na visão do upskilling e desenvolver a combinação de competências tanto comportamentais, técnicas e digitais. Porque o upskilling não é só nós pensarmos na visão só do digital, só na ferramenta, mas é como o comportamento, como é que essas competências comportamentais vêm realmente junto com esses aspectos. Não adianta eu ter essas ferramentas se eu não tenho essas competências, por outro lado, para as pessoas poderem utilizar, potencializar, maximizar esses recursos. Então, esse é um ponto importante. Eles entendem que está muito eficaz, 41%, mas esses programas ainda não têm progressos significativos, só 18%. E em relação aos progressos e iniciativas de upskilling, se eles podem gerar confiança, então 38% dos CEOs que estão mais avançados nessas práticas estão muito confiantes, e apenas 20% acabam de começar essa questão da confiança no programa. Então, esses são aspectos para vocês terem uma ideia do panorama geral da pesquisa e o que ele tem, o que traz por trás e o que nos faz refletir sobre como atuar nos programas, como realmente poder trazer benefícios e ainda mais num momento, no mundo hoje, né, que todos estão utilizando muito esse termo do novo normal, como é que isso vai direcionar as visões da área de RH, dos pontos de recursos humanos, para a gente poder apoiar toda a visão do CEO nesse contexto. Camila, queria pedir então para você falar um pouquinho mais aí no detalhe como é que nos últimos 5 anos aí os CEOs têm se mostrado preocupados com essa questão das competências. Legal, Lu, obrigada. Bom dia a todos. Então vamos seguir aqui trazendo esses detalhes, tá? Antes de começar, só para vocês situarem, né, nos slides a gente traz, né, a visão dos gráficos e sempre uma introdução, né, de qual foi a pergunta
da qual a gente tirou esses insights, tá? Então, todos os slides a gente vai trazer essa pergunta, que é a pergunta de fato colocada na pesquisa e que os CEOs responderam. Então, a gente pode perceber aqui no gráfico do lado esquerdo, né, que nos últimos 5 anos, né, mais de 70% dos CEOs se mostram preocupados em relação a isso, tá? É uma curva que está crescendo, né? Então, neste ano, 74% dos CEOs colocaram essa preocupação da disponibilidade de competências-chave no que diz respeito a de fato, performar a organização, poder performar mais, né? Especificamente no Brasil, a gente tem esse percentual maior, né? Com 78%. Então, de fato, a evolução, a preocupação dos CEOs em relação às competências chaves, né, e às disponibilidades é extremamente relevante, tá? O que a gente traz aqui, aproveitando o contexto que nós estamos, né, vivendo com o Covid, que quando nós fizemos essa pesquisa, né, no final de 2019, a preocupação dos CEOs era em torno, né, em como que isso ia restringir o crescimento da organização. Né? E hoje, essa mesma falta que eles veem, né, das pessoas disponíveis, né, com as habilidades certas e da adaptabilidade pode prejudicar a capacidade das empresas em enfrentar os desafios na pandemia. Então, imagino que esse dado, ele de fato, ele é muito mais destacado, vamos dizer assim, neste momento atual. Tá? Acho que um ponto importante, né, Camila, para a gente trazer aqui como paralelo, né, que embora a gente tenha acompanhado, né, esse crescimento da preocupação dos CEOs com a disponibilidade de competência-chave, quando a gente olha, né, a partir aí da nossa plataforma de People Insights, que gera uma série de benchmarking sobre alguns indicadores de capital humano, quando a gente olha os indicadores de T&D, seja de investimento em T&D, do efetivo treinado, do tempo em treinamento, até do orçamento em treinamento, esses indicadores vêm caindo nos últimos anos, né? Mesmo identificando essa preocupação com a disponibilidade de competência-chave, a área de T&D vem sofrido aí a pressão por cortes no investimento, né? Por redução no investimento. E num segundo momento, acho que é importante a gente trazer também esse estudo complementar, que é o Prepare-se Hoje, a Força de Trabalho do Futuro, onde ele traz os 10 princípios organizacionais para o futuro. Então, a gente perguntou para os líderes empresariais, tanto de negócio quanto de RH, qual que é a importância, né, de uma lista aí de 45 questões para o sucesso, para o futuro da organização. E aqui a gente listou os 10 que foram listados aí, né, escolhidos, tendo a maior relevância dentre a amostra. O primeiro foi a questão da confiança da sociedade, em seguida as habilidades humanas, né, principalmente aí a valorização de competências como liderança, criatividade, empatia, curiosidade, a questão do bem-estar, produção e não horas, né, onde as iniciativas de gerenciamento de desempenho estão muito atreladas ao resultado e o valor gerado do que, de fato, ao volume de horas trabalhadas. E, né, na quinta colocação, né, o ambiente colaborativo. Então, o que a gente traz aqui, depois a gente vai compartilhar o relatório completo, de fato trazer esses princípios para que as organizações reflitam como que esses princípios organizacionais podem se cascatear em competências individuais, em competências técnicas ou comportamentais, que podem servir de input para estabelecer quais que são as competências-chave da companhia. Legal, Júlio. Outro dado importante que apareceu na nossa pesquisa, né? Na visão dos CEOs, o gap de competências impacta o desempenho empresarial. Então, anteriormente a gente viu que eles estão preocupados com as competências-chave. E essas competências, elas estão impactando o desempenho organizacional. E o interessante é que o reskilling e o upskilling são apontados para preencher essa lacuna, tá? Então, nesse primeiro slide aqui à esquerda, a gente cita
como que a falta de competências impacta os negócios. Então, apareceu a questão sobre inovar, né? Então, não estão capazes de inovar de forma eficaz. O custo com pessoas, né, aumenta. Um minutinho. A experiência com o cliente também está sendo impactada. Outro ponto, né, estão não sendo capazes de explorar uma oportunidade de mercado, não estão alcançando os objetivos de crescimento, ou estão cancelando ou adiando uma iniciativa de estratégia fundamental. Então, olha como o gap de competências impacta fortemente os resultados dos negócios, né? E aqui à direita, a gente traz esse gráfico que coloca esse ponto, né? Que o reskilling e o upskilling é a iniciativa que aparece o maior percentual para a redução desses gaps de competência. Então, aqui o que é interessante é que, ao invés dos líderes pensarem em trazer essas competências de mercado, eles veem que o preenchimento dessa lacuna é feito com seus recursos internos, com a sua própria força de trabalho, tendo que ser desenvolvida, claro, né, no reskilling ou com o upskilling. E isso acelera a curva de aprendizado, né, porque são profissionais que já estão dentro da organização, que já vivenciam a cultura organizacional, tá? Então, qual que é a principal mensagem que a gente quer passar com esses dados, né? A maior alavanca para a redução do gap de competências é trabalhar o reskilling e o upskilling. A importância de trabalhar essas práticas é justamente melhorar o desempenho organizacional. Então, olha a relevância desse tema para a organização. E a gente retoma o slide anterior, né, em que o Júlio comenta do desinvestimento de treinamento e desenvolvimento, né? Então, aqui fica uma questão, né? Será que, de fato, esse desinvestimento, no primeiro olhar, é uma economia que é feita, mas isso está impactando os resultados do negócio, porque eu não estou investindo nesse aprimoramento da força de trabalho. Do ponto de vista de resultado, né, a gente tem que parte dos CEOs acredita que o upskilling já tem alcançado aí resultados eficazes, né, em vários aspectos, né? Quando a gente fez essa pergunta a eles, boa parte responde, né, 41% diz que o upskilling já trouxe avanços eficazes quanto à construção de uma cultura corporativa mais forte em relação ao engajamento. 30% trouxe sobre que já houve uma maior produtividade da força de trabalho, até em questões, né, de práticas de inovação e aceleração de transformação digital, né? 28% diz que já há uma melhoria na aquisição e retenção de talentos, 26% disse que houve maior crescimento dos negócios e 20% quanto aí à redução das lacunas de competência. É um leque de vários aspectos, né, que essas companhias que possuem esse programa mais acelerado já começam a usufruir, né? E aí, traçando um paralelo com o contexto, né, da pandemia do Covid, a gente acredita que as organizações que anteciparam esses programas talvez enfrentaram com maior facilidade o começo da crise, né? A transição, principalmente para o trabalho remoto, trazendo, né, uma questão aí da cultura mais adaptável, uma cultura mais adaptável. E a gente acredita que também esses benefícios eles podem apoiar a companhia na retomada, né? Sendo uma retomada mais ágil e até por questões de adaptabilidade mesmo, para esse novo normal, né? O termo que a gente tem utilizado. Quanto à redução da lacuna de competências, né, que é o que a gente destacou aí no gráfico, a gente pode ver esse resultado de duas maneiras, né? Esse sumário de resultados a gente pode ler de duas maneiras. Uma os CEOs já acreditam que o programa de upskilling tem trazido N resultados e resultados consideráveis, mas quando a gente retoma e identifica que eu tenho uma preocupação com a disponibilidade de competências-chave, né, e, portanto, com a lacuna de competências, eu acredito que upskilling e reskilling é o principal programa ou principal iniciativa que vai me ajudar a reduzir essa lacuna. Mas quando eu vejo os resultados, é o que me aparece mais tímido,
é o que me aparece com menor percentual, né? Então, a gente pode, na nossa visão, a gente pode interpretar, e a nossa expectativa é que nas próximas edições da pesquisa, esse percentual venha aumentando, né? Uma vez que o investimento nesse programa talvez não traga um resultado imediato, mas sim no médio prazo. Então, a gente tem expectativa que para as próximas edições esse percentual vai aumentar. Perfeito. E além disso, né, além do que o Júlio comentou, a falta de definição clara das competências comportamentais, técnicas e digitais que são necessárias para o negócio, né, refazendo aqui minha frase, que existe essa falta de definição clara, tá? Então, qual que é a reflexão que a gente quer trazer aqui em meio a esses dados todos? Então, o programa de upskilling, eles estão sendo desenhados e operacionalizados de qual forma, né? Então, a nossa questão aqui para vocês é como que esses programas estão sendo desenhados e operacionalizados, porque ainda não está claro a definição das habilidades chaves que vão impulsionar o crescimento, né? Então, com essa falta de clareza, provavelmente o programa ainda não está com a assertividade adequada. E a definição, né, de mix de competências técnicas e digitais não tá mostrando ainda a sua eficiência, tá? São percentuais que aqui estão muito tímidos, tá? Pelo gráfico que vocês podem visualizar. Adicionando alguns insights, né, com relação em relação ao Covid, tá? É importante a gente definir, né, exatamente quais são as habilidades que uma organização vai precisar no futuro. Isso já estava dado, né? E agora, o impacto de toda essa transformação, né, incluindo alguns setores, né, algumas indústrias que estão fortemente impactadas. Então, os serviços de financeiros e a própria indústria de saúde, né, elas estão enfrentando, né, um desafio significativo, né, fortemente agora. Então, as competências que as organizações precisam hoje, devido ao nosso contexto, e no futuro, elas são alvo em movimento, né? Por que é um alvo em movimento? Então, a gente está falando que algumas competências para este momento são criatividade, resolução de problemas, adaptabilidade. Essas competências, elas têm sido cruciais neste momento, né? Então, essas a gente já pode entender como claras aí para orientar o sucesso do negócio. Olhando para essas competências hoje e que vão precisar no futuro, mais as novas competências que essa disrupção ela está trazendo para os negócios, né? Se eu juntar tudo isso, eu tenho uma transformação de negócio muito rápida, eu tenho um movimento de adaptação muito rápido. Então, a gente tem que levar em consideração que o planejamento no curto prazo não vai ser mais eficiente, né? A gente já tem que começar a pensar num desafio de médio e longo prazo, quando a gente olha em como conectar as competências claras e o desafio de negócio. Uma vez que, aqui está o desafio que a gente coloca para o RH de estar muito próximo ao negócio, uma vez que a transformação estratégica, organizacional vai mudar, né, drasticamente, né, já está mudando, e a tendência é que esse movimento de transformação permaneça, como é que eu vou refletir isso nas minhas competências? Então, provavelmente, essas minhas competências também estarão em constante transformação. Aqui a gente coloca, né, para esses dados tímidos ainda, não serem um calcanhar de Aquiles aqui para o crescimento organizacional, a gente traz essa provocação, né, de estar próximo aos negócios, né, as estratégias que vão se ajustar por conta do momento atual e como que isso se conecta com as competências que também vão se transformar ao longo do tempo, tá? Então, essa mensagem que a gente quer trazer com esses dados. E trazendo, né, que a questão da definição das habilidades necessárias e ter um programa que envolva esse mix de competências, considerando não só comportamentos técnicos e digitais, são elementos operacionais, né, do processo de upskilling, mas que são de extrema importância para que serem considerados, né? Hoje, no contexto de crise, a gente
coloca à prova a eficiência dos programas de desenvolvimento da liderança, né? Onde algumas empresas enfrentaram uma liderança que não estava pronta para gerir uma equipe à distância, né? Em que no momento de comunicação não fez uma comunicação clara, não comunicou-se com confiança, né? Para manter de fato a confiança, e numa situação extremamente delicada de gestão da força de trabalho, né? Estamos no 11, Júlio, só para ver aqui na projeção? Isso mesmo. Tá bom. Camila, queria trazer... Falar, desculpa, Imagina, tem uma questão aqui no nosso chat e que eu acho que é importante aqui já para você poder falar aqui nesse slide 11, que é exatamente explicar um pouquinho os conceitos, né, de upskilling e reskilling. Você pode comentar um pouquinho antes de falar aí do que se considerar no programa? Que é uma pergunta da Renata. Obrigada, Camila. Quando a Luciana comentou, né, no começo o conceito do upskilling, né, a gente trouxe no começo, né, a questão do upskilling, que é esse desenvolvimento, né, então o mundo ele está em constante transformação e não só em transformação tecnológicas, né, que impactam a nossa forma de trabalho. Então, pensando nesses impactos desse mundo cada vez mais ágil, né, em sua transformação, a necessidade de desenvolver novas competências é super importante, não só competências comportamentais, mas também técnicas e digitais. Então, o upskilling vem nessa linha do desenvolvimento dessas novas competências, né? Quando a gente fala do reskilling, nós estamos falando de uma reciclagem, né, de competências conhecimentos, né, e competências atuais que precisam de uma adaptação pontual, né, por conta do contexto. Então, essa é a diferença, né, entre o upskilling e o reskilling, mas eles andam super juntos, né, porque ao mesmo tempo que o negócio e o cenário traz necessidades de competências novas, eu tenho que adaptar algumas que eu já tenho, que aí eu estou falando do reskilling numa linha de reciclagem, tá? Obrigada, Lu. Imagina. Bom, então, aproveitando... Agora, se quiser falar um pouquinho dessas práticas no programa de upskilling, Isso. Né? Legal. Aqui a gente trouxe 6 recomendações práticas para vocês considerarem, né, no programa. Então, a importância de ter uma direção clara e sensibilizar a liderança. Então, a direção clara é, de fato, conectar a estratégia de futuro da organização. O upskilling, o programa, ser uma alavanca para a estratégia organizacional. E, claro, líderes sensibilizados e alinhados para agir conforme a necessidade, né? Que a gente chama muito do walk the talk. Outro ponto, né, identificar as competências chaves, né, e as lacunas de competência. Para cada organização, eu vou ter uma lista de competências que são chave para aquele negócio, né? Eu tenho algumas que são essenciais, que faz parte do nosso contexto global, mas eu tenho algumas que são bem específicas por negócio. Então, aqui é importante você especificar o que é específico para o seu negócio. Das lacunas de competências, quais são as funções que vão se tornar obsoletas ou que vão se transformar, e aí eu preciso desenvolver essas pessoas, né, numa nova competência, e de fato o que vai ser desafiador para o seu negócio, para que você de fato desenvolva as pessoas no que vai alavancar o teu retorno. E aqui no terceiro item, trazendo a visão do reskilling e o upskilling andam juntos, né? Então, à medida que as transformações digitais vão aparecendo, eu tenho um upskilling necessário para que as pessoas aprendam as novas funções e o reskilling para que elas se mantenham atualizadas. E aqui a gente traz um input com relação ao Covid, que a gente tem percebido, né, nesse momento, o uso maior, né, vamos dizer assim, do reskilling. Então, um exemplo, né, a necessidade dessa reciclagem para que as pessoas possam operar os novos papéis, ela está muito mais latente com a crise, tá? Então, por exemplo, a gente tem nos serviços financeiros o papel do caixa, né, na agência bancária, né? Essa necessidade, né, dessa função, nessa forma, ela
está muito reduzida. Então, essas mesmas pessoas, elas podem desempenhar essa tarefa, elas podem ser treinadas, fazer um reskilling para oferecer, por exemplo, um serviço remoto ao cliente. Então, é utilizar essas pessoas que estão nessas funções que estão muito reduzidas nesse momento e fazer um reskilling, uma reciclagem para que elas ofereçam o mesmo serviço de uma forma diferenciada. Não sei se já mudou, Júlio, pode ir para o próximo, para o 12. Deixa eu só fazer um comentário também, Camila. Eu acho que tem algumas questões quando a gente fala do upskilling e que, por exemplo, quando a gente fala do C-level das companhias, né, nós vimos nesse contexto, em relação ao trabalho remoto, muitas empresas, né, obviamente, fazendo com seus C-levels uma série de WebEx com o próprio time, para explicar um pouco do que estava acontecendo, para explicar o contexto, o plano de ação da companhia e até determinadas ações que estavam sendo tomadas. E como é importante naquele momento passar a segurança para os profissionais. Então, as competências de liderança nesse contexto que vêm atreladas ao upskilling, porque nesse momento nós temos que fazer tudo de forma remota. Então, questões simples de como, por exemplo, trabalhar melhor com o vídeo para poder transmitir maior segurança aos profissionais, transmitir uma mensagem clara, objetiva, porque nesse momento nós não podemos esquecer que as pessoas estão atuando no modo crise. Elas estão apreensivas em relação aos seus empregos, em relação à saúde, à companhia como um todo. Então, como é importante a visão das competências e como as empresas estavam preparadas para isso, para realmente poder fazer toda a questão da liderança, pontuar as informações de forma clara, objetiva, sendo de uma forma remota. Acho que tudo isso, na visão do programa de upskilling, a visão das competências, ela fica muito forte. E não basta só eu ter a ferramenta para ser utilizada, mas como eu uso essa ferramenta de uma forma efetiva com os meus colaboradores. E eu posso realmente transmitir segurança, mesmo de uma forma de webcast, de uma forma mais digital. Tá bom? Só para a gente poder exemplificar um pouquinho questões simples realmente do nosso dia a dia, para que a gente possa aplicar e melhorar a comunicação remota com os nossos colaboradores nesse momento de crise. E além disso, Lu, além disso, a gente percebe, né, e repensa a forma como a gente faz o processo de treinamento e desenvolvimento, né? Porque nesse momento disruptivo, como que os líderes estavam prontos, né, para responder rapidamente a essa transformação, né? Então a liderança foi muito importante nesse começo e imagino que as organizações, né, estejam refletindo agora em como fazer um programa, né, de treinamento e desenvolvimento que seja efetivo, visto um contexto agora super disruptivo. Né? Então, contando com isso também, né, a gente traz essa reflexão, né, de que se de fato os programas estavam sendo efetivos para o desenvolvimento das pessoas e o reflexo disso no comportamento da liderança nesse momento que a gente teve, né? E antes de seguir para o próximo slide, eu já ia passar aqui, não ia comentar com vocês os outros 3 itens das recomendações, né? O quarto item, né? Considerar a cultura, né? Então, num programa de upskilling, aproveitar, né, a forma de pensar e os comportamentos organizacionais que vão, né, que surgem naturalmente na organização de vocês e que vão impulsionar essas estratégias do upskilling. Então, ver o que da sua cultura você pode usar para fortalecer isso. Outra recomendação, fornecer tempo, né, porque é um processo que precisa de tempo para ter o desenvolvimento, energia e motivação para aprender, né? O que a gente traz aqui é que esse processo ele tem que ser envolvente, ele tem que ser divertido, porque a gente sabe, né, nas organizações, toda transformação, toda mudança, se ela não é feita de uma forma positiva e centrada no profissional, ele vai se engajar pouco, né? Então, toda essa gestão da mudança, ela tem que ser relevante, ela tem que ser divertida, ela tem que ser envolvente,
para aquele tipo de profissional. Então, não é uma única forma que vai caber para todos, né? Então, um único item não cabe para todos, mas é ver o que de peculiar na organização de vocês podem tornar uma comunicação e um engajamento melhor pensando nisso. E, por fim, mensurar, né? Então, à medida que a gente mostra os retornos desse investimento, eu vou mostrando que o desinvestimento não faz mais sentido. Então, a gente corrobora com todos os resultados que anteriormente a gente apresentou para vocês. Então, é super importante evidenciar os benefícios. Agora sim, pode seguir para o próximo. Desculpa aí, pessoal. E é importante a gente mencionar, né, que dependente do nível de maturidade desse programa nas organizações, né, seja dentre as organizações que ainda estão iniciantes em upskilling, aquelas que estão mais avançadas, todas elas apresentam desafios, né? São diferentes, mas elas apresentam. Quando a gente olha, né, e é um dado da pesquisa, quando a gente olha as organizações que estão iniciantes em upskilling, os dois principais desafios são motivar ou incentivar os profissionais, né, a aprender e aplicar o aprendizado, e, de fato, a falta de recurso para conduzir aí o programa que é necessário. Quando a gente olha a outra extremidade, né, as empresas que estão mais avançadas, o desafio maior é quanto à retenção dos profissionais que passaram por upskilling. E aí a gente, né, traz a reflexão de quais são os outros elementos da proposta de valor do empregado que fazem esse profissional ficar, já que é um profissional que recebeu um investimento elevado e que, de fato, passou, né, por esse programa de upskilling. Uhum. O desafio para quem vai começar agora, né, estar nesse modo ainda inicial do programa, já tem que se alertar de que vai vir esse desafio de retenção. Então, já pensar agora nesses pontos. Super importante esse dado para refletir na prática nas organizações. Tá? Legal. E seguindo aqui para o nosso segundo capítulo, né? Rapidamente, nos slides anteriores, a gente trouxe os comentários, né, da pesquisa do CEO e algumas correlações com o Covid, né, que se acentuaram. E agora, nesse capítulo, a gente quer trazer algumas ideias, né, algumas práticas e exemplos que são realizáveis nesse curto prazo, né? E mais para frente a gente fala do médio prazo, tá? Mas agora, né, quais são os desafios e práticas do RH mediante Covid-19, olhando gestão, né, de pessoas nesse cenário de crise no curto prazo, tá? Então, o que a gente tem, né? A maioria dos temas que estavam na pauta do C-Level, né, em relação à força de trabalho, né, com a Covid, intensificaram os desafios na organização. Nessa imagem a gente destacou quais são, né? Trouxemos aqui, né, um impacto no futuro, né? Uma mensagem rápida aqui todas as ações que a organização tomou neste momento, quando a gente voltar no nosso novo normal, se essas ações e esses propósitos não estavam alinhados com os valores do profissional, esses talentos, eles vão procurar um trabalho em que este propósito esteja alinhado. Então, todas as ações que as organizações estão fazendo, a gente acredita que vai ter um impacto futuro caso os profissionais, os talentos não se identifiquem com isso, tá? Então, aqui é um impacto futuro, mas que é relevante não tirar da pauta de discussão de vocês, tá? Então, grande parte da força de trabalho precisou se adaptar rapidamente, envolvendo aí gestão de equipes remotas e tudo mais. E decorrente de tudo isso, as empresas elas adotarão novos comportamentos, né, já adotaram novos procedimentos que vão exigir, né, novas formas de trabalho e novas habilidades, ou seja, as empresas vivenciaram o upskilling neste momento. As que estavam estruturadas, de alguma forma, podem ter levado isso de uma forma mais suave. Mas é importante a gente já ver que, assim, já mudamos e já temos uma nova perspectiva de novas competências e novas habilidades, tá? E aqui a gente traz, né, uma outra perspectiva também, né, ainda dos líderes empresariais, né?
Na semana do dia 20 de abril, a gente aplicou uma pesquisa com CFOs, né, com cerca de 871 CFOs aí de 24 países. Né? E a gente perguntou para eles qual dos seguintes aspectos a empresa planeja implementar aí quando começar essa transição de volta ao trabalho no local. Né? E do ponto de vista de gestão de pessoas, apareceram 3 elementos importantes. Né? O primeiro, que 55% vai buscar, né, reconfigurar os locais de trabalho para promover o distanciamento físico. Então, aqui a gente traz, né, um ponto de atenção sobre os aspectos ergonômicos, né, e de ambiente do trabalho. 47% traz que fazer do trabalho remoto uma opção permanente para alguns papéis. E aqui o ponto de atenção fica sobre as questões, né, a própria legislação trabalhista. E 46% buscará, né, acelerar a automação e as novas formas de trabalho, o que contribui, né, com todos os pontos que a gente trouxe, todas as reflexões que a gente vem fazendo até agora, sobre a importância do upskilling, sobre a importância do mapeamento das competências-chave, né, e da redução dessa lacuna de competências. E alguns outros dados relevantes, né, o CFO, 52% deles vão buscar alternativas de sourcing, 49% acredita aí que as operações já poderiam voltar ao normal dentro de 3 meses, né, se a pandemia acabasse hoje, e 70% estão muito preocupados com o potencial impacto comercial da crise. E como que a gente tem ajudado, né, as organizações a enfrentar esses desafios do ponto de vista de gestão de pessoas, né? A gente tem ajudado de várias maneiras, mas o que mais a gente tem sido acessado são 2 pontos, né? Um relacionado à força de trabalho e o outro à comunicação. Quando a gente fala da força de trabalho, é justamente em desenvolvendo e atualizando a política de trabalho remoto, refinando as expectativas e as métricas de performance, né, dado o ciclo desse ano aí de performance, avaliando a prontidão quanto do trabalho remoto, né, das equipes remotas, do engajamento e da capacitação da liderança e desenvolvendo ações de saúde e bem-estar, né, específicas aí para a força de trabalho remoto. Do ponto de vista de comunicação, é basicamente por meio do plano de comunicação, seja ele interno ou externo, né? Considerando o volume das comunicações, qual que é a melhor periodicidade, né? Como que a gente utiliza a alta liderança como um canal para aproximar todos os profissionais e como que a gente mapeia os líderes informais, né? E como eles são importantes para transmitir a mensagem e manter a confiança. Júlio, só trazendo também, antes da gente ir para o último capítulo, acho que trazendo um pouco da visão Brasil, e a gente sabe o quanto que os RH estão enfrentando esse desafio aí com as novas regulamentações brasileiras, em relação a todas as MPs, e questões de redução de jornadas, de férias antecipadas e assim por diante. A gente sabe que hoje existe um ponto importante nas agendas das empresas como um todo na aplicação dessas MPs. Nós não vamos tratar aqui do ponto de vista da legislação, nós fizemos aí, a PwC tem feito vários webcasts em relação às MPs específicas, mas é claro que isso impacta aqui nesses 2 aspectos da força de trabalho e na visão da comunicação. Como eu vou trabalhar com esses profissionais nessa nova dinâmica, como vai ser a comunicação, de como realmente atravessar neste momento, esse momento de crise, que é algo nunca vivido antes, e principalmente em relação à regulamentação brasileira, que não permitia esse tipo de ajustes. Obviamente também, né, os sistemas e os processos não estavam adaptados a esse contexto. Então a virada de chave e a questão de estar perto e a comunicar a força de trabalho de uma forma adequada e segura, ela é fundamental para realmente seguir na trajetória das empresas nesse momento de crise, né? Só para trazendo um pouquinho dessa contextualização. Obrigada, Júlio. Ótimo. Bom, aí agora entrando para o nosso último capítulo, então a gente traz agora uma visão do médio prazo,
tá? Então, numa perspectiva de médio prazo, como que o RH suporta hoje os desafios da força de trabalho do futuro, né? E o futuro se aproximou, vamos dizer assim, por conta do nosso contexto todo. Então, só para trazer uma visão sobre o nosso contexto, né? O mundo está mudando, né? A PwC ela tem uma visão das mega tendências, então não é de hoje que a gente aborda isso e os impactos no negócio. Então, consequentemente, a força de trabalho também. E a gente traz alguns dados, né? Então, 53% dos trabalhadores acreditam que a automação mudará de forma significativa os seus trabalhos. 74% dos empregados estão prontos para aprender, né? De qualquer forma, eles estão dispostos a aprender e se reciclar. 55% dos líderes corporativos e de RH não tomaram medidas para criar uma narrativa clara sobre o futuro do seu trabalho. Tá? E 25% dos líderes apenas, né, acreditam que o seu departamento, né, de RH está capacitado para navegar nesse cenário digital. Né? E então, por conta disso, né, o RH ele é provocado a se investir em prioridades para se preparar para a força de trabalho. Então, aqui a gente traz algumas, né? Bem-estar, organização ágil, o próprio upskilling, a experiência do trabalhador, cultura e propósito, parcerias digitais, diversidade e inclusão e a parte do compliance, tá? Então, a gente traz esses pontos para trazer uma reflexão do RH sobre o seu futuro, tá? Então, como que o RH vai mudar para atender essas demandas, tá? E aqui a gente traz esse rumo do RH, né, no próximo slide. Alguns pontos que são importantes, né, quando a gente fala do RH do futuro, né? O primeiro é um RH que é autogerido pelo negócio, né? Como a gente já comentou, está lado a lado do negócio para que as transformações na força de trabalho acompanhem as transformações do próprio negócio, né? Que utilize de uma plataforma única em nuvem, né? Que compartilha dados da força de trabalho de forma contínua, até mesmo no contexto do Covid, algumas empresas tiveram dificuldade sobre o levantamento, até do mapeamento da sua força de trabalho. Um RH que atende uma força de trabalho que busca e espera múltiplas experiências de carreira, né? Então, portanto, que entenda a jornada do empregado, que entenda como os processos de RH estão atrelados a cada fase da jornada do trabalhador, e que utiliza análises preditivas e prescritivas, né? Que consiga navegar no cenário de data analytics. Então, basicamente, é um RH que vai ganhar eficiência, né? Utilizando parceiros estratégicos com foco na estratégia, que aumente o seu grau de especialização, tendo, de fato, maior esforço na criação do valor, que reduza, portanto, a sua entrega operacional, né? Que ele tenha menos esforço fazendo o básico e que no momento pode até presenciar um maior investimento em TI, mas que vai em algum momento, né, ter uma economia aí por conta da nuvem. Um RH que vai digitizar, né, a sua excelência operacional, vai ter foco aí na automação até do atendimento, para que consiga conduzir a transformação da força de trabalho. Um ponto importante aqui de reflexão, né, que a gente fala sobre o RH estratégico, sobre o foco do RH ser mais estratégico, né, e esse movimento de eu aumentar o nível de especialização na minha entrega de serviço, né, para, de fato, gerar maior valor. Mas quando a gente olha do ponto de vista de proporcionalidade da força de trabalho no RH, quando a gente investiga quais são as categorias que estão divididas dentro da área de RH, a gente nota nos últimos anos, né, segundo os dados da plataforma de People Insights, que há o aumento da categoria administrativa e a redução da categoria especialista, né, o que vai na contramão do que a gente almeja como RH do futuro, que aumenta-se, né, o grau de especialização, diminuindo o grau de entrega mais operacional. Perfeito. E para que o RH chegue nesse estado futuro,
o esforço agora, né, tem que ser na digitização dos seus processos, porque aí eu vou reduzir essa entrega operacional e alavancar a entrega estratégica e especialista. Tá? E aqui o que a gente traz também para reflexão do RH do futuro são 3 lentes. Né? Então, quando o RH trabalhar nesse entendimento da sua força de trabalho do futuro, a gente tem que colocar em prática essas 3 lentes. Tá? Então, a força de trabalho estratégica, a parte de performance e experiência e de ambiente. Tá? Então, aqui, esses itens aqui colocados à esquerda, né, eles são processados, são itens da organização e itens da empresa que são processados por essas 3 lentes. Tá? E aqui a gente coloca algumas questões chaves que podem apoiar as empresas na estruturação dessas lentes. Tá? Então, quais são as competências que precisamos? E aí, pensando no Covid, né, a primeira pergunta ela pode mudar, porque algumas organizações mudaram a sua estratégia, então as competências também mudaram. Tá? A parte do ambiente, né? Qual a combinação perfeita, né, e ideal entre os locais de trabalho? E a terceira pergunta, também relevante no momento do Covid, refletir sobre a experiência do profissional. Então, do que estamos fazendo hoje? Qual é o entendimento desse profissional? Ele está satisfeito? Ele não está satisfeito? O que estamos fazendo certo? Né? E o que não estamos fazendo certo? O que eu preciso ajustar para que a experiência do meu profissional mude, né? Melhore. E aí, pensando no nosso novo normal, a gente vai ter vivido aí experiências muito diferentes nesse contexto. Então, provavelmente, quando a gente voltar no nosso novo normal, essa jornada, né, essa experiência do profissional, ela vai ter que ser revista por todos os RHs. Revista agora, para entender se as ações estão sendo efetivas e bem vivenciadas, e no futuro, porque eu estou mudando ali muito a forma como as empresas hoje estão trabalhando. Tá? No slide seguinte, a gente traz um exemplo prático e a gente conta do case da PwC. Justamente aqui sobre o desenvolvimento de uma força de trabalho digital. Então, aqui, né, para encerrar a nossa apresentação, a gente traz como que a PwC fez para ter essa jornada de upskilling. Então, nós começamos com um business case, nós transformamos, né, nós fizemos a proposição desse modelo, desse programa com uma cocriação envolvendo os colaboradores, fizemos um assessment do Digital Fitness, que mais a seguir a gente fala sobre esse aplicativo, desenvolvemos e atuamos com um grupo específico que são Digital Accelerators, que eles são capacitados de uma forma mais intensiva. Fizemos para toda a organização as Digital Academies, que aí eles aprendem práticas de automação, de análise e visualização de dados. E especificamente com os coaches, né, a gente aproveita esses Digital Accelerators para ser os mentores com a liderança executiva, para que a gente comece a vivenciar e praticar essa transformação, tá? E, por fim, a gente tem o Digital Lab, né, que ele conduz todas as automações e todas as acelerações que a organização vai receber isto no final. E aí, especificamente do Digital Fitness App, né, no slide seguinte, a gente traz como que esse aplicativo funciona. Tá? Mas eu vou deixar esse material, vocês vão receber, né? A gente vai deixar com vocês toda essa orientação sobre como funciona o Digital Fitness Assessment, mas eu gostaria de seguir para o slide 23 para dar a palavra para a Luciana para contar sobre a disponibilização desse aplicativo, que é o Digital Fitness, em que a gente tem como aprender, entender e avaliar, né, qual que é o nosso gap em conhecimentos digitais, em conhecimentos de upskilling, programar uma jornada específica, né, de capacitação e acompanhar, né, o nosso desenvolvimento dentro desse aplicativo com absorção de conteúdos de diversas naturezas. E aí, Lu, queria que você contasse um pouco como foi essa ideia da PwC em disponibilizar esse aplicativo, que fez parte da jornada da PwC dentro da nossa jornada usar esse aplicativo.
Perfeito, Camila. Então, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, né, basta visitar aí a App Store ou do Apple, Google Play e usar esse código aqui. Depois a gente vai encaminhar essa apresentação para vocês. Mas essa aqui foi exatamente uma excelente ferramenta que a PwC usou no mundo inteiro para capacitar os seus profissionais, tanto para avaliar e capacitar digitalmente os seus profissionais. A ideia foi que nesse momento de crise a gente pudesse liberar esse acesso dessa ferramenta para que todas as empresas pudessem utilizar e pudessem ter esses benefícios que nós fomos utilizando aí ao longo desse período. Então, para isso, né, esses desafios impostos aí pelo novo coronavírus, ele deixa mais claro que essas habilidades digitais, elas são fundamentais hoje. E o Digital Fitness, o PwC Digital Fitness, ele apoia e ajuda exatamente para que essas habilidades digitais elas sejam aceleradas. E dentro desse novo conceito aí da tecnologia cada vez mais essencial, não apenas aí no nosso dia a dia, mas também em diversos aspectos da vida pessoal. Então, para isso, a PwC disponibilizou para enfrentar aí esse momento para todas as empresas, para que possa avaliar, desenvolver essas habilidades. Então as pessoas podem entrar, utilizar toda a ferramenta. Então existem várias formas de aprendizagem digital, tanto de podcasts e assim por diante. Então fica à disposição aí das empresas para poder utilizar isso no dia a dia. Camila, acho que queria só, antes de terminar, a gente também responder aqui mais uma pergunta que veio aqui do Wilson em relação ao RH mais estratégico. Você pode comentar um pouquinho para nós, por favor? Bom, a nossa visão é que, de fato, o RH ele agregue mais valor para a organização, uma vez que ele conseguir focar nas atividades menos operacionais, né? Então, a digitização ela vem para auxiliar essa transformação e deixar um RH mais ágil. Entretanto, novas competências vão ser exigidas, né, dentro da organização e dentro do próprio RH. Então, utilizar dessa alavanca para transformar o pessoal atual, né? Então, as pessoas que estão hoje no RH, elas também precisam se transformar, né? Então, a visão é de que eu tenho são novas competências que aparecem para o RH e que aparecem para a organização. Não significa que são novas pessoas ou menos pessoas que vão executar esse novo jeito de trabalho. É eu aproveitar essas pessoas para novas oportunidades de trabalho, diferentes, novas funções, fazer o upskilling delas e fazer o reskilling também. Então, aproximar, né? Eu estou vendo aqui a pergunta do Wilson, né? Aproximar a organização e as pessoas, porque a gente utiliza essas pessoas para crescimento organizacional com o seu upskilling, né? Não é redução, a gente está falando, né? Existe muito essa preocupação, né? Que a digitização, que a tecnologia, ela está vindo para transformar, né, para redução de empregos. A gente tem uma pesquisa do Fórum Econômico que ele traz que 136 milhões de novas funções vão existir nas empresas e 76 milhões são obsoletas, ou seja, eu estou impulsionando competências e pessoas e não enxugando ou reduzindo, tá? Então, para encerrar, mais uma vez eu quero agradecer a participação de todos, também avisar que tanto esse material como os links das nossas pesquisas, eles vão ser enviados, e aí aqui a gente tem nesse nosso chat aí algumas pesquisas e publicações que nós acreditamos pode interessar para vocês, né? Tanto a pesquisa de CEOs que foi feita, nosso material sobre Workforce of the Future, aspectos específicos de Covid, New World, New Skills, a visão do upskilling. Então, são materiais que nós acreditamos estar disponível aí no nosso site, que a gente acredita que pode apoiá-los nesse momento.
Mais uma vez agradeço a participação de todos, ficamos à disposição. Obrigada, Camila, obrigada, Júlio, e tenham todos um bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Obrigado, bom dia.